Nesse momento, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre gravimetria e nessa segunda parte nós vamos dar um enfoque na parte prática, na determinação do teor de umidade e no teor de cinzas, né, utilizando um método gravimétrico. Além disso, vamos resolver alguns exemplos relacionados, né, à análise gravimétrica. Ou então, uma aplicação muito utilizada relacionada à determinação gravimétrica, há uma metodologia relacionada à análise gravimétrica, está relacionada à determinação do teor de umidade. Então, assim, para a determinação da umidade, nós utilizamos o chamado método indireto de análise, e esse método ele vai estar baseado justamente na diferença de massa ocasionada, né, ali pela perda de água que nós vamos proporcionar através do aquecimento, né? Então, para essa determinação do teor de umidade ou do teor de água, a parte inicial, né, o começo da análise está relacionado à obtenção da chamada tara do cadinho, né? Já apareceu ali aquele cadinho final, vamos desconsiderar ele. Então, a tara do cadinho nada mais é do que obter a chamada massa constante, né, que é a massa do cadinho, da cápsula ou de qualquer material livre de umidade. Isso porque todo material ele naturalmente absorve umidade do ar. Então ele mantém na sua constituição moléculas de água. Essas moléculas de água elas vão ser eliminadas por aquecimento. Então, para que a gente obtenha nessa tara do cadinho, a gente pode, por exemplo, pegar uma cápsula de porcelana, um cadinho, né? E depois de limpo, tá certo? Fazer a sua lavagem, no caso, né, e colocá-lo em uma estufa por uma temperatura e um tempo que vai ser determinado pela metodologia de análise. Após esse tempo, esse material ele vai ser retirado da estufa e ele vai ser colocado em um dessecador. A função desse dessecador é justamente proporcionar um ambiente interno, tá certo? Livre de umidade, isso porque aqui nessa parte inferior do dessecador, tá? Um pontinho ficou fora, mas aqui a gente vai ter sílica gel, que é um material, um reagente químico higroscópico. Ele tem muita afinidade por água, então ele absorve a água, né, da atmosfera interna, principalmente quando a gente abre e esse dessecador para colocar o material ou para retirar, tá certo? E o material ele consegue então ficar nesse ambiente livre de umidade do ar, porque essa umidade do ar vai ser toda absorvida pela sílica gel, e ele consegue esfriar, ou seja, ele consegue atingir a temperatura ambiente sem necessariamente absorver novamente umidade. Isso porque a gente vai posteriormente precisar secar. Desculpa, a gente vai precisar pesar, né? E nós não podemos pesar um material aquecido, né? Já que eu vou ter uma diferença de temperatura, eu vou ter na realidade uma massa menor de um material aquecido do que um material numa temperatura ambiente, né? Então eu vou ter um erro aí ocasionado pela pesagem do material aquecido. Aqui eu coloquei para vocês um tempo de 30 minutos, tá certo? Que dependendo da temperatura, se ela não for muito alta, esse tempo de 30 minutos ele é o suficiente para que o material atinja a temperatura ambiente. Certo? Aqui eu coloco uma observação para vocês, né? Caso você pese aqui uma única vez, você pode de repente não ter uma certeza de que a temperatura ou a massa constante foi obtida. Então, muitas vezes é necessário que depois dessa pesagem, esse mesmo cadinho volte para a estufa, tá certo? Fique lá um tempo na temperatura novamente X, venha novamente para o dessecador para posteriormente ser pesado, justamente para a gente garantir de que foi obtida a massa constante, de que toda a umidade do recipiente foi liberado, tá certo? Esse na realidade é um procedimento
de segurança que muitas metodologias solicitam nesse processo de obtenção da tara do cadinho. Bom, a partir do momento que eu tenho a tara do cadinho, tá certo? Eu vou pesar, né? Então, esse material, esse recipiente, anotar a sua massa constante, a sua tara, e vou, né? Então, tarar a balança, né? Então, a partir desse momento, que é quando eu vou iniciar a pesagem da amostra, que eu vou colocar a amostra aqui dentro do meu cadinho, da minha cápsula de porcelana, né? Observem que a balança ela está indicando massa zero, tá? Isso porque eu utilizei a função tara da balança, onde ela zera a massa da balança, mesmo eu tendo um recipiente em cima dela. Isso porque, por exemplo, se eu pesar 5 gramas, eu vou pesar com base no visor 5 gramas, né? Porque se eu tivesse a massa do recipiente aqui, eu teria que somar essa massa, a massa que eu queria, então você pode ter aí algum erro. Então essa função tara da balança, ela facilita uma pesagem. Já no experimento de fato da umidade, a partir do momento que eu tenho a tara do cadinho, eu posso pesar uma massa, né, de uma determinada amostra. Eu coloquei aqui um peixe para exemplificar, né? É lógico que a gente não vai colocar um peixe inteiro, mas a gente vai colocar ali uma massa indicada pela metodologia, tá certo? E a gente vai anotar essa massa. Essa massa nós vamos chamar de massa úmida, massa da amostra úmida, porque é a amostra bruta, né? Eu fiz ali a coleta, fiz um tratamento, retirei, por exemplo, uma quantidade de solo, uma quantidade de amostra vegetal, uma quantidade de amostra animal e pesei ali. Então eu tenho ali a massa da amostra úmida. Esse material vai para uma estufa, né, por uma temperatura X, que vai depender do tipo de amostra, e por um tempo Y, que também vai depender do tempo da amostra. O tempo e a temperatura, quem vai informar para você é a metodologia que você está utilizando, que vai depender também do tipo de amostra. Feito isso, né, depois de colocar esse material pelo tempo e a temperatura estipulado, lembrando sempre, não posso pesar esse material aquecido, então eu devo levá-lo a um dessecador por mais ou menos 30 minutos, até que ele atinja a temperatura ambiente, e aí então eu possa pesá-lo. Né? Aqui vocês têm uma imagem real de um dessecador, tá certo? Esse dispositivo aqui é porque ele cria um vácuo dentro do recipiente, né, do dessecador. Então é importante que quando você for abrir, você retire o vácuo. Então esse dispositivo é porque ele tem uma perfuração aqui. Então eu preciso colocar aqui esse dispositivo, né, alinhado com essa perfuração, que é quando o ar entra e aí eu tenho a perda do vácuo e posso puxar essa tampa. É uma vidraria muito pesada, né? Você tem que ter muito cuidado, até mesmo porque essa tampa, pelo vácuo, ela só é presa pelo vácuo aqui ao corpo do dessecador. Então, muitas vezes, se você agitar, né, balançar muito, que não é recomendado, essa tampa ela pode ser projetada e causar um acidente grave, já que é um vidro muito grosso, resistente, pesado, tá bem? Bom, feito isso, então eu posso, né, depois de pesar a amostra, né, ela estando a temperatura ambiente, muitos procedimentos também pedem que a gente volte para a estufa, esfrie no secador e pese na balança até a obtenção da massa constante. Né? Então, o objetivo é justamente esse: obter a massa constante do sistema cadinho mais amostra. Né? E aí a gente vai anotar essa massa desse sistema cadinho, tá certo? Mais amostra desidratada, a massa da amostra seca. Você, dessa forma, não vai ter diretamente a massa da amostra seca. Isso porque o material foi aquecido aqui dentro dessa cápsula, você não vai tirar esse material para pesar em outro lugar. Você vai pesar o sistema. É por isso
que a gente, antes de trabalhar de fato com a amostra, a gente obteve a tara do cadinho. Ou seja, eu sei qual é a massa do cadinho sozinho. E por diferença, eu consigo então chegar à massa da amostra seca. Bom, então, coloco aqui algumas perguntas para que a gente reflita onde é que a gente vai encontrar as informações necessárias para os cálculos, né, de umidade até então. Então, eu pergunto, qual é a massa, onde encontrar a massa do cadinho vazio? Lá no processo de obtenção da tara do cadinho, onde eu trabalho somente com o cadinho ou com a cápsula de porcelana, ou seja, com o recipiente de trabalho, e eu vou secar esse material, vou pesar até obter a massa constante. Onde é que eu obtenho a massa da amostra úmida? Depois do processo de tara, você vai pesar a amostra in natura, tá certo? E você vai tarar a balança e você vai pesar ali aquele material. Aquela massa é a massa da amostra úmida. A massa do cadinho mais amostra seca. Essa massa você vai obter, né, após o procedimento de secagem da amostra, né, após sair da estufa, você vai levar esse sistema para o dessecador, que vai atingir a temperatura ambiente e você vai pesar. Nesse momento você tem a massa do sistema cadinho mais amostra seca. E aonde obter a massa da amostra seca? Por diferença. Se você tem esse valor aqui, se desse valor você subtrai este daqui, você vai ter, então, a massa da amostra seca. É uma diferença. E a massa da amostra úmida, né? Tá repetido, mas você já tem, quando você pesou aqui o material logo no começo, antes de fato, secá-lo. E a massa de água? Aonde é que a gente vai obter? Olha lá, se eu tenho a massa da amostra úmida e tenho a massa da amostra seca, a diferença entre elas, então, massa da amostra úmida menos a massa da amostra seca, tá certo? Vai me informar a massa de água. Também uma diferença, como vocês vão ver daqui a pouco lá nos nossos exemplos práticos. Então, dessa forma, né, eu coloco aqui para vocês algumas equações, algumas expressões de diferenças. Massa da amostra seca em gramas, né, seria então a massa do cadinho vazio mais a amostra seca do sistema, né, menos a massa do cadinho vazio. A massa da amostra úmida, todas em gramas, que é como preferencialmente são quantificadas, é a massa adicionada ao cadinho na pesagem antes da secagem. A massa de água perdida é a diferença entre a massa da amostra úmida menos a massa da amostra seca, certo? Dessa forma, para que a gente obtenha a porcentagem de umidade, basta que você faça a divisão entre a massa de água que foi obtida, dividido pela massa da amostra úmida, que é aquela massa inicial antes da secagem, e o resultado dessa diferença você vai multiplicar por 100, tá certo? Vale destacar que todas as massas elas devem ser expressas em gramas. E para a determinação do teor de cinzas? Primeiro, vamos entender o que é o teor de cinzas, já que a gente sabe que o teor de umidade é a quantidade de água em uma determinada amostra. O teor de cinzas, né, ou também como pode ser chamado resíduo por incineração, é o nome dado ao resíduo obtido por aquecimento de um produto em temperatura próxima a 550 a 570 graus Celsius. Então, esse resíduo, chamado também de resíduo mineral, é o conteúdo dos principais minerais que vão permanecer após um processo de carbonização e incineração nessa temperatura aproximada de 550 graus Celsius, tá certo? Então, nessa determinação do teor de cinzas, ocorre, né, a queima da matéria orgânica, tá certo? E a produção de CO2, água e óxido de nitrogênio. Dessa forma, permanecem então as cinzas, que vão ser constituídas em grande quantidade por elementos como sódio, potássio, cálcio e magnésio, em pequena quantidade por elementos como alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco, e
entre outros em menor quantidade, né, quantidade de traços como o iodo, o flúor e uma série de outros elementos, tá certo? E aí eu coloco uma observação para vocês de que muitas vezes é vantajoso combinar a determinação direta de umidade e a determinação de cinzas, incinerando o resíduo obtido da determinação de umidade, ou seja, com uma amostra que você trabalhou para determinação de umidade, aquele mesmo sistema, né, você leva diretamente para a mufla, que é onde vai ocorrer, né, essa determinação. Você faz a sua incineração para obter o teor de cinzas. Então aqui eu listo para vocês os materiais que são utilizados nessa determinação. Tem aqui o cadinho de porcelana e o cadinho de platina, né? Ambos suportam temperaturas muito elevadas, o teor de platina, temperaturas ainda mais elevadas do que o de porcelana, né? Quase temperaturas cerca de 1500 graus Celsius, tá certo? Só que o cadinho de platina, ele tem uma vantagem de ele conter menos interferentes, contaminantes do que o cadinho de porcelana. Tenho aqui a mufla, né, o forno mufla, que é o equipamento de laboratório que vai, né, é, é, ser programado para que ele promova o aquecimento, a carbonização, né, com temperaturas extremamente elevadas. Já falamos sobre o forno mufla, o cuidado que a gente precisa ter na sua utilização devido a essas elevadíssimas temperaturas, né? Ele tem aqui esse revestimento térmico, né, que suporta o calor interno gerado na sua parte interna, justamente para que ele não vá para o meio externo. Tem aqui o dissecador, né, que é utilizado junto com o cloreto de cálcio anidro ou sílica gel, que são substâncias higroscópicas que vão absorver a umidade da atmosfera. Entre esses materiais, eu também posso utilizar banho-maria, chapa elétrica, a balança analítica com certeza será utilizada, a espátula, né, para manipular a amostra, a pinça de metal para manipular esses materiais que serão aquecidos, né, então a gente não deve tocar nesses materiais. Vocês vão, a gente vai conversar sobre isso na aula de laboratório, que talvez provavelmente vocês já devem ter visto, tá bem? E aí eu coloco, né, a importância do uso do tenaz, né? O tenaz ele vai garantir tanto que você não contamine o material, né, com células de gordura da mão, ou creme, perfume, algo que você tenha, alguma sujeira que você tenha na mão e que pode, né, somar aqui nessa massa do cadinho ou de uma cápsula ou de qualquer outro material que você esteja utilizando para pesagem, né, e também vai evitar um acidente, já que visualmente você não vai conseguir diferenciar um recipiente aquecido de um na temperatura ambiente. Então, isso pode gerar em você um acidente caso você toque com as mãos. Então, um tenaz é, né, ali o material de laboratório que vai auxiliar nessa manipulação. Aqui eu vou só destacar para vocês, né, para que a gente entenda da onde vem essa determinação do teor de cinzas, né? Então, de uma forma geral, o procedimento consiste em pesar, né, uma massa de 5 a 10 gramas, que a gente vai chamar de P1, é a massa da amostra bruta, né, da amostra em um cadinho, previamente aquecido em mufla, ou seja, esse cadinho foi tarado, né, resfriado em dissecador a temperatura ambiente. Esse processo de tara do recipiente de pesagem ele vai depender muito da temperatura que você vai utilizar. Então, por exemplo, lá na umidade, eu fiz a tara do cadinho com uma temperatura superior. Por exemplo, se eu ia utilizar 70 graus Celsius no aquecimento da amostra, na tara do cadinho eu utilizei uma temperatura maior, 100 graus Celsius, para garantir que todo o material, né, iria ser eliminado. No caso, como é uma determinação de umidade, a gente deve utilizar no mínimo uma temperatura de 105, 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, acima da temperatura de ebulição da água, que é 100 graus, certo? Então, aqui na determinação de cinzas, como nós vamos utilizar 550 graus Celsius, é importante que essa tara do cadinho seja feita com uma temperatura maior da qual nós vamos submeter a
amostra, tá? Então, feito isso, as cinzas devem ficar brancas ou ligeiramente acidentadas. Esse é o aspecto final, né, de quando eu finalizo a determinação de cinzas. E em caso contrário, esfrie, adicione meio ml de água, seque e incinere novamente. Tá? Após isso, resfrie em secador até a temperatura ambiente e pese. Aí a gente obtém o P2. Aqui eu tenho, né, a massa do sistema cadinho, cápsula, né, e resíduo mineral. E aqui eu tenho a massa da amostra bruta. Tá? Repita essas operações de aquecimento e resfriamento até o peso constante. Para metodologias grandemente empregadas e quando já se conhece a amostra, basta uma vez que a gente tenha certeza da obtenção da massa constante, tá bem? E aí a gente então tem o cálculo para se chegar ao teor de cinzas, né? Eu vou ter a massa, eu vou ter P2 dividido por P1 multiplicado por 100. A fórmula está um pouco diferente, eu gosto mais de trabalhar ela desse jeito, tá? Então, P2 dividido por P1 multiplicado por 100, aonde P1 é a massa da amostra úmida, tá? Aquela primeira massa que foi pesada, e P2 é a massa de cinzas. Lembrando que a massa de cinzas você não tem diretamente, você tem que chegar a ela. Se você tem a tara do recipiente, seja um cadinho ou uma massa ou uma cápsula, basta que você faça uma subtração desse P2 menos essa massa do cadinho da cápsula, que você vai chegar à massa de cinzas. Como que eu quero é o teor, eu não posso parar aqui, eu tenho que efetuar a expressão, né, dessa fórmula para poder chegar ao teor de cinzas expresso em porcentagem. Bom, turma, nesse momento agora nós vamos resolver, né, algumas questões relacionadas à análise gravimétrica, né, destacando, né, dando aí os casos relacionados ao cálculo do teor de umidade e o teor de cinzas. Nesse primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. Calcule o teor de umidade de uma amostra considerando os seguintes resultados. Tá bem? Então, para a tela do cadinho, eu tenho a massa da primeira pesagem, tenho a massa da segunda, da terceira e da quarta pesagem. Então, observem que para a tela do cadinho eu tenho 4 valores de massa. A massa da amostra úmida pesada inicialmente, tá certo? E a massa obtida após sucessivas secagens do cadinho, do conjunto, né? Cadinho mais amostra seca, tá certo? Então, essas são as informações que eu tenho e que eu vou, a partir delas, utilizar para efetuar o cálculo necessário. O primeiro valor que nós vamos obter é a massa da amostra seca. Essa massa vai ser obtida através da diferença do sistema massa mais cadinho mais amostra seca menos a massa do cadinho. Essa massa do cadinho, e aí eu vou voltar aqui para vocês, observem que nós temos 4 valores de massa, tá certo? Lembrem que a tela do cadinho ela é obtida após a obtenção da massa constante. Então, observem que a primeira pesagem apresenta um valor que é maior do que o valor da segunda. Então, entre a primeira e a segunda pesagem, ocorreu uma diminuição de massa. Isso significa que o sistema perdeu umidade. Observe que na terceira pesagem eu também tenho uma diminuição. É uma diminuição menor, mas ocorreu. Entre a terceira e a quarta pesagem, eu não tenho diminuição de massa. Isso significa que eu cheguei à massa constante, ou seja, eu cheguei à tara do cadinho. Nem sempre eu vou colocar esses valores, né? Na verdade, basta, né, a informação aqui, que é a informação que nós vamos usar, que é o valor da terceira massa, que é igual ao valor da quarta. É só para que a gente consiga identificar, né, que a gente chegou a um valor de massa constante, que é a tara do cadinho, tá certo? Então, essa questão com 4 valores de massa para a tara do cadinho, é só para vocês observarem como ocorre na vida real, onde a gente efetua várias pesagens até observar que não ocorre mais variação de massa, tá certo? Bom, então,
o valor da massa da amostra seca é obtida por essa diferença, chegando aqui ao valor de 4,1873 gramas. De posse do valor da massa da amostra seca, eu vou obter a massa da amostra de água. Isso porque eu tenho o valor da massa de amostra úmida, né, que é 5,2341, que é aquela massa inicial da amostra pesada antes, né, de ocorrer o aquecimento, provavelmente em estufa. Então, a subtração me fornece o valor da massa de água. De posse do valor dessa massa, tá certo? Eu posso então calcular o teor de umidade. Então, o teor de umidade ou teor de água, expresso em porcentagem, é igual à divisão entre a massa de água obtida e a massa de amostra úmida multiplicado por 100. Então, nessa amostra, o teor de água corresponde a 20%. No exemplo de número 2, ao analisar o teor de umidade de uma amostra de solo, partiu-se de 3,0015 gramas dessa amostra. Então, claramente, essa massa, esse valor de massa aqui, da onde se partiu, é a massa úmida, que foi levada a uma temperatura de 110 graus Celsius durante 1 hora, produzindo uma perda de massa de água na ordem de 0,1598. É muito importante efetuar a leitura correta e atenta da questão para que a gente entenda que esta massa aqui já é a massa de água. E aí eu pergunto, qual a porcentagem de umidade? Então, nessa questão, a gente tem uma resolução bem simples. Eu já tenho a massa de amostra úmida e já tenho a massa de água. Logo, nesta questão, basta que eu calcule o teor de água, né, ou o teor de umidade, que seria 0,1598 dividido por 3,0015 multiplicado por 100. Com isso, o teor de água é igual a 5,32%. Tá certo? Nem todas as questões você vai precisar fazer todos aqueles cálculos que eu mostrei na primeira questão e nos exemplos também que eu vou apresentar a seguir, tá bem? Atente-se ao que está sendo fornecido para você no comando da questão. Bom, exemplo de número 3. Uma amostra de 0,6159 gramas de cloreto de bário foi seca a 250 graus Celsius e depois pesada, obtendo-se um valor de 0,5401 gramas. Tá? Então, desconsidere a presença da massa do cadinho em ambas as massas. Ou seja, eu já forneço para você aqui esta informação, que é a massa da amostra úmida, e aqui eu já forneço para você a massa da amostra seca, tá? Novamente, interpretação, leitura atenta. Pergunto, peço na realidade, calcule o teor de umidade na amostra. Então, a massa de água, ela vai ser obtida pela diferença da massa de amostra úmida menos a massa da amostra seca. Obtenho a massa de água. Preciso expressar esse resultado em termos de porcentagem. Então, o teor de água corresponde à divisão entre a massa de água que foi calculada dividido pela massa da amostra úmida, tá certo? Multiplicando por 100, o meu teor de água é igual a 12,31%. Vamos ao exemplo 4. O texto fala o seguinte: o ferro em uma amostra de 10 ml de TFSA, sabemos que é a terra fina seca ao ar, né, uma amostra de solo que foi seca e peneirada, certo? Determinado pela precipitação, pela precipitação como hidróxido de ferro. O precipitado, né, nesse caso, ele é filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com uma massa de 27,3446 gramas quando vazio.
A massa do cadinho mais óxido de ferro é de 27,4576 gramas. Peço, calcule a massa de ferro, sabendo que a massa molecular do ferro é 56 gramas por mol, no solo, em gramas, né, no caso seria a unidade, para 100 ml de terra fina seca ao ar. Com base nessas informações, é importante que a gente tenha a seguinte informação. O ferro, né, nessa amostra de terra, ele se precipita como hidróxido de ferro e depois ele é calcinado e se transforma em óxido de ferro, tá certo? 27,3456 é a massa do cadinho no qual todo o procedimento foi realizado, a massa do cadinho, a massa constante, né, a tara do cadinho. E 27,4576 gramas é a massa do sistema, né, cadinho mais óxido de ferro, que seria a massa final, né, a forma a qual foi pesado, tá bem? Só que esta massa que nós vamos encontrar daqui, que seria correspondente somente à massa seca, corresponde à massa de óxido de ferro, que contém ferro. Eu pergunto qual é a massa somente do ferro e não do óxido de ferro. Dessa forma, vamos entender o que a gente precisa fazer nessa questão. Massa do cadinho vazio e a massa do cadinho mais a amostra seca, que corresponde ao óxido de ferro. Tá? Então, são essas informações que nós temos. Vamos efetuar por diferença e obter, né, a massa correspondente somente à do óxido de ferro, que equivale então a 0,1100 gramas. Essa diferença aqui. Agora, nós vamos obter, né, a massa, né, de óxido de ferro correspondente a 100 ml de terra fina seca ao ar, que foi o pedido na questão. Isso porque essa massa que você obteve aqui é a massa correspondente aos 10 ml da amostra que foi trabalhada. Como o comando da questão desculpa, pede para 100 ml, a gente precisa fazer essa regra de 3. Então, a gente chega a 1,1 gramas de óxido de ferro. Nos foi dado no comando da questão a massa molecular do óxido de ferro. Então, observem aqui. A massa molecular do óxido de ferro é 160 gramas. E o ferro tem a massa atômica de 56. Como cada mol de óxido de ferro produz 2 íons ferros, observem aqui a atomicidade do ferro dentro da fórmula do óxido de ferro. Então, para cada mol eu tenho 2 íons ferros. Se um mol corresponde a 160 gramas, né, e 2 átomos de ferro corresponde a 2 vezes 56. Então, se eu tenho 1,1 gramas, quanto corresponde a dióxido de ferro? X da questão. Então, fazendo aqui a regra de 3, eu chego a 0,77 gramas de ferro para cada 100 ml de terra fina seca ao ar. É muito importante que você observe que esta massa aqui não é a massa de ferro, e sim a massa de óxido de ferro, e que esta massa corresponde a 10 ml e não aos 100 ml de terra fina seca ao ar que foi pedido lá no comando da questão. Exemplo de número 5. O berílio, presente em uma amostra de 20 ml de água coletada em um rio, foi determinada pela precipitação do cátion como hidróxido de berílio. O precipitado foi então filtrado, lavado e calcinado em um cadinho com uma massa de 30,1576 gramas quando vazio. A massa do cadinho mais óxido de berílio, que é a forma de pesagem, né, após a calcinação, a gente tem um mesmo esquema da questão anterior. O berílio
ele é precipitado como hidróxido de berílio. Ele é calcinado e então é pesado o berílio como óxido de berílio. Tá? Então, a massa do sistema cadinho mais óxido de berílio corresponde a 30,5428 gramas. Peço, calcule a massa de berílio, que tem a massa atômica em água, em unidades de grama para 1000 ml. Observe que esta massa aqui de berílio corresponde a 20 ml. Então, vamos resolver a questão. Sabendo que a massa do cadinho vazio é igual a 30,1576 gramas e que a massa do cadinho mais óxido de berílio é igual a 30,5428 gramas. Tá ok? Vamos lá. Massa de óxido de berílio. Vamos fazer a subtração e chegar então a 0,3852 gramas. Lembrem que essa massa ela corresponde à quantidade de amostra que foi ali, né, precipitada, foi tratada, que corresponde então a 20 ml de água. Como o comando da questão pediu o quantitativo para 1000 ml, então eu preciso fazer essa regra de 3, e aí eu chego então ao valor de 19,26 gramas. Por fim, sei que essa massa aqui corresponde à quantidade de berílio, de óxido de berílio, na realidade, em 1000 ml de água. Como que eu quero saber só a quantidade de berílio? Eu preciso fazer essa regra de 3. Vejam que aqui a proporção é 1 para 1, porque 1 mol de óxido de berílio só tem um átomo de berílio. Então, 25,01 gramas, que é a massa molecular do óxido de berílio, corresponde a 9,01 gramas de berílio. Como a massa obtida para 1000 ml de água foi de 19,26, o X equivale a quanto? Obtemos, então, 6,94 gramas de berílio para 1000 ml de água. Eu poderia ter, ao invés de solicitado para 1000 ml de água, poderia ter solicitado para 2000 ml, poderia ter solicitado para 50 ml ou até mesmo para 100. Esta informação teria sido obtida, né? Esta orientação, na realidade, deve ser obtida no comando da questão. Exemplo de número 6. Em uma análise de camarão, foi quantificado o teor de umidade em porcentagem, né, da amostra. Para isso, partiu-se de 4,500 gramas da amostra que foi pesada dentro de um cadinho de porcelana previamente tarado. Né, a tara do cadinho, então, 14,1785 gramas. Né, tudo isso em uma balança analítica. O sistema cadinho de porcelana e a amostra de camarão foi levado a uma estufa, onde foi aquecido na temperatura de 105 graus Celsius por um período de 24 horas. A massa obtida deste sistema, né, após esfriamento no dessecador, né, aquele processo que a gente conversou que sempre que eu aqueço o material e preciso pesar, eu preciso inicialmente que ele atinja a temperatura ambiente, que ele esfrie. E esse esfriamento ele vai ocorrer em um dessecador. Então, a massa obtida, né, desse cadinho mais a amostra seca é igual a 15,5314 gramas. Pergunto, qual o teor de umidade da amostra de camarão? Vamos rever as informações. Esse valor de massa corresponde à massa de amostra úmida. Esta massa aqui corresponde à tara do cadinho, é a massa do cadinho vazio. Esta massa aqui é a massa do sistema cadinho mais amostra seca. Tudo bem? Então, com base nessas informações, a gente precisa efetuar o cálculo inicialmente da massa da amostra seca, que vai ser obtido pela massa do cadinho mais a amostra seca, menos a massa do cadinho, a tara do cadinho.
Chegamos então à massa da amostra seca, 1,3529. Diante da massa da amostra seca, eu vou obter a massa de água, que é igual à massa da amostra úmida menos a massa da amostra seca, que já foi calculada. Chego então a 3,1478 gramas. Agora que eu tenho a massa de água, eu vou então obter o teor de água, ou o teor de umidade, ou porcentagem de umidade, ou porcentagem de água, que é igual à massa da água, que foi calculada, 3,1478, dividido pela massa da amostra úmida, 4,5007. Então, esta divisão, né, quando multiplicado por 100, resulta então no teor de água correspondente igual a 69,94%, né? Uma amostra que tinha um elevado teor de água. Exemplo de número 7. Ao determinar o teor de umidade de uma amostra de solo, partiu-se de 5,0786 gramas, que foi levado a uma temperatura de 110 graus Celsius durante 1 hora. O cadinho contendo amostra seca foi pesado e obtido o valor de 31,1566 gramas, sendo que o peso constante do cadinho é igual a 30,5883 gramas. Pergunto: qual o teor de umidade desta amostra de solo? Resumindo as informações, vamos lá. Massa de amostra úmida, massa do sistema cadinho mais amostra seca e a tara do cadinho. Com base nessas informações, inicio obtendo a massa da amostra seca, que vai ser obtida pela massa do cadinho mais a amostra do sistema, né? Menos a massa do cadinho vazio, a sua tara. Chego então à massa da amostra seca. A massa de água, ela é obtida pela massa da amostra úmida, que foi a massa inicialmente pesada, antes, né, da secagem, menos a massa da amostra seca obtida aqui. Chego então à massa de água de 4,5106 gramas. E o teor de água corresponde então à divisão entre a massa de água dividido pela massa da amostra úmida, multiplicado por 100, teor de água igual a 88,82%, né? Uma massa de uma terra, né? Uma amostra de terra com um elevado teor de água, demonstrando um terreno bastante encharcado, né? Provavelmente aí acabou de ocorrer uma chuva e houve essa coleta de amostras de solo, o que não é recomendado pela literatura. Vamos agora ao exemplo de número 8, que diz o seguinte: uma amostra de 5,1253 gramas de fruta foi incinerada em mufla, né, numa temperatura de 550 graus Celsius até peso constante. O cadinho de porcelana utilizado na determinação foi previamente tarado, né? Então a massa constante ou tara do cadinho é igual a 13,2584 gramas. Né? A massa do sistema cadinho mais cinzas, né, após o processo de incineração em mufla, é igual a 13,2984 gramas. Determine o teor de cinzas na amostra. Lembrando que esse teor também é em porcentagem. Então, nosso primeiro passo vai ser calcular a massa de cinzas. Né? Então, já que eu tenho a massa do sistema cadinho mais amostra seca, que no caso seriam as cinzas, né? E tenho a massa da tara do cadinho. Então, a massa de cinzas equivale a 0,0400. Para chegar ao teor de cinzas, basta que eu faça a divisão da massa de cinzas, tá, dividido pela massa de amostra úmida e fazer a multiplicação por 100. Então, meu teor de cinzas é igual a 0,78%. Geralmente, o teor de cinza de uma amostra é um valor baixo, variando ali em torno de 1%.
Exemplo de número 9. A partir dos dados abaixo, calcule o teor de umidade da amostra. Então, eu forneço aí a massa do cadinho vazio, a massa da amostra pesada, tá certo? E a massa da amostra após secagem. Em seguida, sabendo que foi utilizado 2,0256 gramas dessa amostra na determinação de cinzas, colocando-as num cadinho com talha de 13,01887 gramas, e após queima e incineração, o cadinho com as cinzas pesou 13,0917 gramas, qual o teor de cinzas da amostra? Então, vocês têm aí uma série de informações que vocês precisam organizar para que seja, né, calculado tanto o teor de umidade quanto o teor de cinzas. As informações elas estão bem divididas e vão ajudar vocês a saber quais são os dados de cada uma das análises. Então, dessa forma, a massa de água, tá certo? Já que foi dado a massa da amostra úmida, né, diretamente, e a massa da amostra seca, 7,12. Então, a massa de água corresponde a 3,3305 gramas. De posse da massa de água, eu posso calcular o teor de água, né, dividindo a massa de água pela massa da amostra úmida e efetuando a multiplicação por 100. Chego ao teor de água, 31,85%. Próximo cálculo consiste em calcular a massa de cinzas. A massa de cinzas vai ser obtida pela massa do sistema cadinho mais cinzas, né, obtido após o processo de incineração, menos a tara do cadinho. Chego à massa de cinzas, 0,0730 gramas. Por fim, calculo o teor de cinzas, efetuando a divisão desta massa de cinzas pela massa da amostra úmida. Cuidado, esta massa aqui foi a massa obtida para o cálculo da umidade, e esta massa aqui foi a massa pesada para a determinação de cinzas, tá certo? Então, 3, a divisão, né, aqui efetuando o cálculo, chega ao teor de cinza de 3,60%. Exemplo de número 10. Considerando as informações presentes na tabela, calcule a porcentagem de umidade e cinzas em uma amostra de origem vegetal. Então, quais são as informações? Massa do cadinho mais resíduo mineral ou cinzas, massa do cadinho mais amostra antes da estufa, isso daqui para determinação de umidade, e massa do cadinho mais amostra, né? Então a amostra seca depois da estufa. Observe, na umidade nós utilizamos uma estufa. Para a determinação de cinza, nós utilizamos uma mufla. Isso porque a estufa não atinge temperaturas tão elevadas como uma mufla para obtenção, né, das cinzas, que aí a gente vai utilizar temperaturas geralmente acima de 500 graus Celsius. Vamos lá. Cálculo da massa da amostra úmida, 30,1088 menos 25,1088. Chego à massa da amostra seca. Com base na amostra seca, eu vou obter, então, a massa de água. Tá bem aqui, tá... Desculpa, gente. É a massa da amostra úmida, inicialmente aqui tá a massa da amostra seca, mas é massa da amostra úmida, tá certo? E aqui a massa da amostra seca, que seria a massa do cadinho mais a amostra seca, menos a massa do cadinho vazio, né? Então, aqui eu obtenho a massa da amostra úmida e aqui eu tenho a massa da amostra seca. Vou obter a massa de água, tá? 5,000 menos 4,7762, massa de água. E aí, então, eu posso calcular o teor de água, efetuando a divisão, 0,2238 dividido por 5, multiplicando por 100. Teor de água igual a 4,48%. Para calcular o teor de cinzas, massa de cinzas é igual a do cadinho mais cinzas, menos a massa do cadinho vazio. Chego então a massa de cinzas de 0,002 gramas.
Para o teor de cinzas, basta dividir a massa de cinzas dividido pela massa da massa da amostra úmida, multiplicando por 100. Vejam aqui que o teor de cinzas é muito baixo, 0,004%. Nosso último exemplo, a tabela abaixo resume as informações contidas em uma análise de amostra de origem animal. Com base nas informações expostas, calcule a porcentagem de umidade e cinzas. Quais são as informações que eu tenho? Massa do cadinho mais amostra, antes da estufa, massa da amostra úmida, massa do cadinho mais amostra seca, depois da estufa, massa do cadinho resíduo mineral e massa do cadinho vazio. Nessa questão, eu coloquei um cálculo diferente, né, que para a gente chegar na amostra da água, eu fiz a subtração da massa do cadinho mais a amostra úmida menos a massa do cadinho mais a amostra seca. Tá? Isso porque como eu tinha essa massa aqui, cadinho mais a amostra úmida, eu fiz essa subtração. Então eu chego diretamente à massa da amostra, a massa de água, tá certo? Lembrando que geralmente essa é uma informação que não é fornecida para vocês, foi uma questão atípica dessa questão, tá? E aí eu posso calcular o teor de água. Massa de água dividido pela massa da amostra úmida, que foi fornecida, multiplicada por 100. Então, teor de água, 2,18%. Para calcular o teor de cinzas, massa de cinzas, então, é igual a 17,6800, que é a massa do sistema cadinho mais cinzas, menos a massa do cadinho vazio, massa de cinzas. Para chegar ao teor de cinzas, eu vou pegar a massa de cinzas que eu acabei de calcular, dividir pela massa da amostra úmida que foi fornecida na tabela e multiplicar por 100. Com isso, o teor de cinzas equivale a 1,70%. Turma, aqui a gente finaliza a nossa videoaula sobre gravimetria, tá certo? Vimos ao longo da aula a importância do método gravimétrico, as suas classificações em gravimetria por volatilização e gravimetria de precipitação, e vimos fundamentalmente, né, como cada uma desses tipos de gravimetria eles se diferenciam. Vimos nessa segunda parte, né, a aplicação prática da gravimetria, utilizando como exemplo a determinação do teor de umidade em amostras que podem ser amostras de alimentos, amostras de material vegetal, de material mineral, como uma amostra de solo, tá certo? E vimos também a determinação do teor de cinzas. Finalizamos vendo alguns exemplos práticos, né, para que a gente calcule e entenda como é que essas informações devem ser trabalhadas para que a gente chegue ao resultado, né, do teor de umidade, do teor de cinzas. Agradeço a vocês por terem ficado comigo até aqui e até breve. Um grande abraço em todos.